Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês estejam bem, que vocês estejam preparados para a semana de prova. Esse vídeo aqui é para o sexto ano A. Eu sei que agora vai ser super difícil, né? A gente vai fazer uma semana de provas online, coisa nova para todos nós, né? Para os professores, para os alunos. É uma situação difícil e diferente, mas vai funcionar, a gente vai conseguir. São tempos sombrios, né, ultimamente, mas vocês são incríveis, inteligentes, interessados, vocês vão conseguir aplicar, fazer essa prova e ter uma nota boa, que eu sei, eu confio em vocês. São várias provas, muitos conteúdos, né, diferentes, mas vocês sempre foram muito aplicados e vão conseguir com certeza acompanhar tudo, vai dar tudo certo, tá bom? Hoje esse vídeo vai ser sobre o capítulo 6 da apostila 2, tá? A gente vai fazer a correção, isso aqui, a gente vai fazer a correção da tarefa, da atividade da tarefa, tá? Vai ser uma coisa bem simples, até para que vocês não fiquem sobrecarregados nessa semana de prova, que é uma coisa nova, né, para todos nós. Então, não vai ser difícil, prestem atenção, pausem o vídeo, voltem o vídeo caso fiquem com dúvidas, tá? Ou não consigam fazer a correção. Eu não vou falar muito pausadamente a correção, porque senão esse vídeo vai ficar com 1 hora, né? E o objetivo não é esse, é um vídeo curto. Então, o que vocês façam? Pausem na hora que estiverem corrigindo, para ver se as respostas de vocês estão certas. Aí vocês pausem o vídeo, escutem, é isso, a minha estava errado, a minha estava certa. Tudo bem? Se estiver errado, o que vocês vão fazer? Apagar e refazer com base na minha resposta. Não precisa ser exatamente a minha, porque, né, cada um tem uma forma de escrever, de se expressar. Mas que seja o mais parecido possível, caso a de vocês esteja muito fora, não faça nenhum sentido, tá bom? Então, nós vamos começar essa correção na página 122, essa daqui que tinha a comparação dos calendários, né? Tinha aqui o calendário judaico, calendário cristão e o calendário islâmico. A gente vai fazer a correção sobre essa atividade, tá bom? Então, vamos lá. Tinha lá em cima o calendário judaico, como vocês já sabem, a criação do mundo para os hebreus começa o ano 1, né? Para eles, a criação do mundo é o momento que começa o calendário, e a criação do mundo para eles aconteceu no ano de 3760 para os cristãos. Interessante pensar que para os judeus a criação do mundo começa lá quase quando os judeus estão sendo presos pelos egípcios. Civilização egípcia já existia nessa época, quando os judeus já falam que o mundo estava começando. Interessante, né? Pensar nessas abordagens diferentes. Para os cristãos, a criação não é a criação do mundo, é o nascimento de Cristo, que começa o ano 1, e eles têm uma consciência bem estabelecida do que vinha antes de Cristo e depois de Cristo, tanto que eles usam até termos como AC, para colocar as datas, e DC, né, para definir o que foi antes e o que foi depois de Cristo. Para o calendário islâmico, vocês já sabem, o ano 1 é o ano da Hégira, aquele que eu expliquei para vocês que Maomé ele vai sair da sua cidade, ser expulso da sua cidade natal, de Meca, sagrada para ele, e vai em direção à cidade vizinha dele, que é Yatreb. E nesse momento, os islâmicos acreditam que começa o ano 1 para o islamismo, porque foi o ano que mudou tudo, que o Maomé vai sair espalhando para o mundo que existe o islamismo, certo? E aí a gente vai para a atividade, lembrando que o ano 1 dos islâmicos é o ano 622 para os cristãos. Então, se a gente for comparar com o calendário cristão, tem ali 622 anos de diferença do ano 1 para os islâmicos. Então, todas essas datas são diferentes para cada povo, né? Cada povo escolhe seus marcos históricos, e a gente até comentou sobre isso, de como esses marcos históricos são muito peculiares de acordo com a cultura, né? Aí a gente vai para a atividade. Essas linhas do tempo representam fatos importantes para os judeus, cristãos e islâmicos. Então tem lá a fundação de Roma, o nascimento de Cristo, a partida de Maomé
para Medina, criação do mundo para os hebreus, tudo isso são datas importantes, né? Considerando o que você estudou, responda as questões a seguir. Por que o ano 1 de judeus, cristãos e islâmicos não é marcado da mesma forma? Essa estava facinho de responder, né? Porque a gente falou muito sobre isso no vídeo passado, no vídeo anterior. Então, por que o ano 1 dos judeus, cristãos e islâmicos não é marcado da mesma forma? Porque cada um desses povos utilizou acontecimentos significativos da sua história para dividir ou organizar seus calendários, né? Então, o que isso quer nos dizer? Que cada povo vai pegar os eventos importantes para a sua cultura para colocar como um marco histórico. A gente também já tinha comentado um pouquinho sobre isso, né? Os judeus consideravam que a partida de Abraão para Canaã é o início do seu calendário. Os cristãos consideraram que o nascimento de Cristo é o marco que dá início ao seu calendário. E os islâmicos, por sua vez, consideram a partida de Maomé para Medina o marco mais significativo e o início do seu calendário. Então, se a gente puder resumir, eu estou lendo minhas respostas para vocês, mas se a gente puder resumir que cada povo, de acordo com a sua cultura, tem os seus marcos históricos, os seus dias importantes. E a religião é uma parte importante da cultura, né? Então, logo, os calendários eles são feitos influenciados por essa religião. E aí vocês coloquem lá, para os islâmicos, o ano 1 é marcado quando Maomé vai para Medina, para os cristãos, quando nasce Cristo, e para os judeus, a saída de Abraão para Canaã, né? Que é a cidade, o local sagrado para eles. Tudo bem? Eu acho que vocês acertaram, tenho certeza. B. Enquanto os cristãos começavam seu ano 1, os judeus estavam no ano de 3761. Podemos afirmar que os judeus estão à frente ou se desenvolveram mais rápido que os cristãos, porque o seu ano 1 começou antes? Então, se o calendário dos judeus começa 3761 anos antes do calendário cristão, do ano 1 para os cristãos, eles eram mais desenvolvidos? Eles estavam à frente no nível de desenvolvimento? Sim ou não? Eu acho que vocês sabem a resposta também, mas eu vou ler a minha para vocês. O tempo dos judeus não é adiantado, mas os marcos que utilizam para a contagem dos anos são diferentes. Os marcos que os judeus utilizam para o ano 1 é anterior ao dos cristãos. O ano 1 dos judeus equivale ao ano de 3760 a.C., né, dos cristãos. Ou seja, os tempos eram os mesmos, mas o marco escolhido para o ano 1 dos cristãos se refere a um acontecimento ocorrido 3.760 anos depois. Não podemos confundir os marcos de contagem do tempo com a passagem do tempo propriamente dita. O que eu estou querendo dizer com essa resposta? É que a gente não pode confundir que o tempo ele é linear e sucessivo, né? Ele passa para todos. A forma de marcar esse tempo que é diferente, né? Os marcos escolhidos por cada povo que é diferente. Isso não quer dizer que um povo esteja mais avançado do que o outro. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Ou avançado no próprio tempo, não. Cada povo, de acordo com a sua cultura, vai escolher suas datas importantes. Isso não quer dizer que um povo surgiu primeiro do que o outro, né? O Império Romano já existia há muito tempo e vai ser um dos maiores impérios da história. E eles se tornaram cristãos. Então, o cristianismo ele vai existir num império que já existia antes do próprio cristianismo. Estão entendendo? Antes do próprio Cristo nascer, o Império Romano já existia. O Império Romano que vai levar a maior parte do mundo a ser cristão. Então, na verdade, eles não estão diferentes, avançados uns dos outros, no caso dos judeus e dos cristãos. Eles só marcaram diferente as datas importantes, porque os acontecimentos aconteceram. Os acontecimentos tiveram datas diferentes. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido aí meu super resumo, né? Que eu não consigo resumir nada. Professor de história não tem habilidade de resumo, gente. De síntese não existe. Não sei porquê. E eu tinha, viu? Antes de estudar, eu tinha. Quando eu fui estudar,
e o poder de síntese acho que diminuiu, não sei porquê. Vamos lá, teste. Qual das afirmativas abaixo é válida quando nos referimos à contagem do tempo cronológico e seus marcos? Aí tem lá algumas opções, né? As alternativas. Não existe uma única forma de contar o tempo e marcá-lo. As trajetórias de cada sociedade e os acontecimentos considerados importantes por elas as levam a fazer as marcações de maneira própria. Essa é a A. B. O tempo passa igualmente para todos, por isso as diversas contagens e marcações sempre cometem erros por não considerarem marcos universais. C. Podemos afirmar que a necessidade de contar o tempo e marcá-lo é local, e os marcos e as formas utilizados são universais. D. A marcação do tempo no mundo ocidental é a mais adequada porque é a única que se baseia em estudos matemáticos precisos. Qual que está certa é a A, tá? A A está certa porque, olha lá, não existe uma única forma de contar o tempo e marcá-lo. Esse começo da frase já estava certo, né? Não existe uma forma apenas de contar o tempo porque os povos do mundo não são os mesmos, né? Não tem a mesma cultura, os mesmos desejos, a mesma religião e etc. Então é óbvio que vai ser diferente e não tem um certo nem um errado, só diferentes, apenas diferentes. Tudo bem? E agora a gente vai para a tarefa de casa, tá? Eu vou ler o textinho para vocês e a gente vai respondendo juntos as questões. Espero que vocês estejam acompanhando. E já falei, voltem o vídeo caso não estejam, tá bom? O texto é publicado na revista Ciência Hoje das Crianças e é para a gente ler esse texto e responder as questões. Em países como o Brasil, que seguem o chamado calendário gregoriano, que eu já expliquei para vocês, 31 de dezembro representa o último dia do ano e por isso há muita festa e expectativas. Afinal, as pessoas sempre desejam que o ano que está por vir seja melhor do que o ano anterior. Para isso, cada cultura desenvolveu tradições e superstições que são seguidas na noite do dia 31. Então, que tal conhecer algumas? Interessante que há pouco tempo a gente passou pelo ano novo, né? Todo mundo desejando um ano bom, que esse ano seja incrível, que todo mundo tenha saúde e paz e amizade, amor, né? E a gente terminou no coronavírus, mas tudo bem, ok. A gente ainda tem esperanças para o próximo ano, né? Segundo a pesquisadora Rúbia Lócio, da Fundação Joaquim Nabuco, as pessoas que vivem na costa noroeste dos Estados Unidos, por exemplo, têm o hábito de comer salmão para atrair coisas boas no próximo ano. O peixe, né? O salmão. Os norte-americanos também costumam preparar um bolo redondo em formato de anel, chamado de bolo de São Basílio ou bolo de reis. Antes de servi-lo, corta-se sua porção central com um copo, que é oferecida ao santo. Conforme diz a tradição, somente a dona da casa pode fazê-lo, e quando for levá-lo ao forno, deve estar usando suas melhores roupas e joias. Dentro dessa massa são colocadas moedas e outros pequenos objetos. Aqueles que os encontrarem em seus pedaços terão sorte o ano todo. Nossa, que louco, né? A gente vai comer o bolo com pedaços dentro, mas ok, parte da cultura. Já na Irlanda, Rúbia diz que as pessoas costumam realizar na véspera do Ano Novo a Noite dos Grandes Pratos. Nessa ocasião, os irlandeses costumam comer bastante, pois isso significa para eles que a despensa ficará cheia o ano inteiro. Boa tradição essa, né? A gente já quer seguir. Segundo manda a tradição, após ser mordido 3 vezes pelo dono da casa, um pedaço é arremessado contra a porta principal. Para os irlandeses, isso afastaria a fome daquela família durante todo o próximo ano. Boa tradição, queremos já para nós essa tradição. Legal, né? E a gente aqui no Brasil, por exemplo, muitas pessoas têm o costume de ir pra praia, né? Passar o ano novo na praia. E fazem o quê? Pulam as 7 ondas, que é uma tradição das religiões de matriz africana, como o candomblé. Mas, como nós tivemos no Brasil uma escravidão de 300 anos, ocorreu um sincretismo religioso.
que isso significa? As duas culturas se misturaram, né? As culturas africanas, porque são muitas, não é uma só, tá? E as culturas cristãs também, os costumes locais, porque o Brasil é um país continental gigantesco, né? Onde as pessoas misturam suas culturas, uma cultura influencia a outra. E isso aconteceu com o candomblé e o cristianismo, né? Tem tradições do cristianismo aqui no Brasil que são advindas das culturas africanas, né? Então, pular sete ondas é essa mistura, é exatamente essa mistura. É uma tradição que os candomblecistas fazem para homenagear o ano que vai entrar, né? Pular sete ondas para dar sorte e também para pedir à deusa do mar, Iemanjá, que cuidem, né, das pessoas e tudo mais. Tem outras características que eu não sei bem explicar para vocês, mas eu gravo um vídeo falando só isso, se vocês quiserem depois, tá? Só sobre essas misturas das culturas, é bem legal. Aí vamos lá, para atividade. Os países do mundo ocidental comemoram a passagem do ano no dia 1º de janeiro. Se todos têm essa data em comum, por que os brasileiros, norte-americanos e irlandeses têm tradições tão diferentes nesse dia? Eu acho essa pergunta excelente. Por que se todo mundo é cristão e comemora o ano novo de acordo com o nosso calendário, né? Por que cada um tem um costume? É o que eu acabei de falar, culturas diferentes, né? Vou falar minha resposta para vocês, mas tenho certeza que vocês acertaram porque estava fácil. Porque, embora compartilhem o mesmo calendário, esses países têm histórias, culturas e tradições próprias. Cada um desses povos tem hábitos e crenças que cercam a passagem do ano. Ou seja, cada povo tem a sua cultura e suas tradições que elas existem a partir das vivências próprias daquele povo, né? A partir daquela história própria. A história do Brasil não é a história dos Estados Unidos, não é a história da Irlanda. Então aqui a gente teve uma característica própria, que como eu citei para vocês, a junção do cristianismo e as religiões afros trouxeram tradições diferentes para o Brasil, diferentes dos Estados Unidos, né? B. As diferentes tradições de comemorar a passagem do ano, festas, comidas, superstições, são as únicas diferenças que cercam o ano novo no mundo? Explique. Então, olha lá, essas tradições são as únicas diferenças do ano novo? Não. Se a gente parar para pensar, tem povos que comemoram o ano novo em momentos diferentes. Caso dos chineses, por exemplo, né? Então, olha lá, minha resposta. Não, além das festas, tradições e superstições que cercam a data, as épocas de passagem de ano variam ao redor do mundo. Conforme a contagem e marcação do tempo, o início do ano se dá em momentos diferentes para muitas sociedades. Como eu disse, as sociedades marcam o tempo de formas diferentes, com calendários diferentes, e obviamente vão comemorar o Ano Novo de formas diferentes, né? Como eu falei, o Ano Novo chinês, ele é depois do nosso cristão. Agora a gente vai para a atividade 2, tarefa 2. Atualmente no mundo ocidental, os historiadores denominam nosso período histórico de idade contemporânea, que significa o que pertence à época atual. Como esse período começou com a Revolução Francesa em 1789, é possível que daqui a alguns anos se faça uma nova classificação e nosso tempo atual seja chamado por outro nome. Eu não lembro se foi com vocês que eu falei sobre isso, que já estava na hora de mudar o nome. Eu acho que foi sim com o sexto ano. Que já estava mesmo na hora de mudar, né, esse nome, porque não faz mais sentido. A gente tem pouco a ver com as civilizações que viveram no século XVIII, né? A gente tem, claro, muito que ficou da história, mas as coisas já mudaram muito para ainda ser idade contemporânea. Eu acho que já estava na hora de mudar. E eu até citei que tem uma sugestão que é a era digital, para mim, ou idade digital. Mas a era digital ia ficar bem mais legal. Porque é isso que rege o nosso tempo, né? Nós estamos aqui tendo aula online porque estamos na era digital. Então depois vocês vão fazer uma votação na internet, vocês votam na minha ideia, peçam para todos os historiadores um consenso
de mudar o nosso tempo para a era digital. Ou vocês dão sugestões incríveis também e a gente vota. O que vocês acham? Pode ser, né? Uma ideia. Mas vamos lá, terminar a atividade. Questão A. Considerando os acontecimentos do nosso tempo, as suas características, que denominação você sugeriria? Eu já falei a minha. Agora eu quero escutar de vocês e aí eu vou escutar na aula online, tá bom? B. Qual seria o marco inicial desse novo período e por quê? Eu vou explicar o marco inicial que eu daria. Em 1960, eu não lembro direito, mas acho que é ali pelos anos 60, teve a criação do primeiro computador da IBM, que era um computador gigantesco. Ele cabia numa sala, gente. O negócio era tão grande que precisava de uma sala enorme para comportar ele. E eu acho que a partir desse primeiro computador, a história mudou, né? A história é mais recente. Claro que a gente tem outros marcos, a gente tem a Revolução Industrial. Eu acho que a história tem que ser novamente dividida. Depois da Revolução Industrial até a Segunda Guerra Mundial, depois dos anos 60 com o computador e aí um novo período da era digital, eu acho que a gente deveria rever essas divisões da história contemporânea. História contemporânea não deveria ser dividida só em história contemporânea e era digital, por exemplo. Tinha que ter outros desdobramentos, outras divisões. Tiveram coisas que mudaram muito a história, como eu falei, a Revolução Industrial, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, né? Período de guerras tinha que ter um nome próprio. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, feito a correção. E aí a gente faz a outra correção na aula online, tá bom? Aí vocês já me falam o nome que vocês tinham em mente para esse novo período da história, tá bom? Beijinhos a todos, tchau, tchau, fiquem bem.